Feliz sábado. Diz um conto não muito antigo, que um desbravador foi acampar e achou uma lâmpada, daquelas lâmpadas antigas. Estava um pouco suja do barro, disse que achou ali em Oklahoma. Aí esfregou para dar uma limpada, adivinha, saiu um gênio lá dentro da lâmpada. Olha para o desbravador e diz assim: um pedido só você tem. Aí o desbravador tentou argumentar, mas não era 3 antigamente e tal. Não, é só um, porque estamos em período de recessão. Aí o adolescente, sabe, descobrindo o amor, aquela coisa toda, ele falou assim: eu queria que você me enviasse uma mulher linda, maravilhosa, perfeita, que realizasse todos os meus desejos, que me amasse com toda a força do mundo. Aí o gênio olhou para ele e falou: fecha os olhos. E aí ele ouviu só um barulho assim, tipo um puf. Quando ele abriu o olho, a mãe dele estava dentro da barraca. Esse povo inventa cada história, não é? Hoje é um sábado que a igreja, em suas programações, volta seus olhos, né, a essa figura extraordinária da mãe. Segundo domingo de maio, tradicionalmente, é utilizado para as comemorações, e aqueles que têm a chance de ter a mãe perto de si, né, já disse isso essa semana, em volta de uma mesa, regada comida, boas risadas, são pessoas que podem desfrutar desse benefício. Lá em casa somos 3, eu sou o caçula. Os caçulas, eles aprendem com o erro dos mais velhos e se beneficiam com a experiência dos mais velhos, mas os caçulas, eles tendem a ser mais folgados, porque parece que tem alguém que os protege, né? Os caçulas são mais irresponsáveis, eles gastam dinheiro com mais facilidade, depois de que vão pensar como é que vão pagar. Os caçulas, eles trabalham assim com a margem de improviso muito grande, não é? E de um tempo para cá, eu li um livro que falava e traçava o perfil do filho mais velho do meio caçula, de um psicólogo cristão chamado Kevin Leman, e ele narra numa das suas obras, o mais velho, o do meio caçula, a partir das experiências que ele teve no seu consultório, o que normalmente acontece quando um primogênito casa com um primogênito? O que acontece quando um primogênito casa com um caçula? O que acontece quando um do meio casa com um mais velho? E aí, no consultório, por quase 3 décadas de experiência, ele percebeu que havia um padrão de comportamento e resolveu escrever sobre isso. Casei com uma caçula, e ela casou com um caçula. Minha irmã casou com um primogênito, e o marido dela casou com a primogênita. E é interessante ler o livro, e aí quando eu li a primeira vez, eu tive que indicar lá para o meu irmão, para a minha irmã, eu falei: vocês não vão acreditar, mas teve um cara que escreveu um livro retratando a nossa vida. Eu saí de casa, tinha acabado de fazer 17 anos, eu fiz 17 em novembro e saí em dezembro. Vai fazer 20 anos, e nunca mais voltei para morar com os meus pais. Até sair de casa, eu tinha uma característica em relação aos meus 2 irmãos. Eu era o que menos gostava de ficar em casa. Qualquer chance e oportunidade, para jogar bola na rua, para estar com os amigos e tudo mais. Minha mãe nos criou num apartamento de 42 metros quadrados, pequenininho, e a gente sempre olhou isso como uma desvantagem, e eu percebo hoje, olhando para trás, que foi, geograficamente, foi uma grande vantagem, porque os meus pais mantinham tudo sob controle, nada acontecia, era impossível acontecer alguma coisa dentro daquele apartamento sem que os outros soubessem, não é? Daí, me lembro em tardes de domingo, por exemplo, depois do almoço, minha mãe ficava lá inventando umas modas para poder ter todo mundo dentro de casa, e eu agoniado, querendo sair para jogar bola, e
fui muitas vezes censurado por ser meio um filho desnaturado que nunca queria estar em casa. Mas foi só eu sair de casa que eu consegui perceber, assim, não levou semanas que eu consegui perceber, eu não aproveitei direito aquilo que eu tinha. E a partir daí, até o meu casamento, quando a minha esposa se tornou a minha melhor amiga, a minha mãe, ela desbancou todas as outras amizades que eu tinha. E ela passou a ser a minha melhor amiga, a ponto de, no período da faculdade, e mesmo em condições financeiras muito apertadas, ela não negociava atender as minhas ligações a cobrar, e nós conversávamos praticamente todos os dias. Isso não mudou, graças a Deus inventaram o tal do WhatsApp, pelo menos nesse sentido. Nós conversamos praticamente todos os dias. Eu lamento muito hoje não ter a minha mãe perto de mim e amanhã não me assentar à mesa para almoçar com ela, mas eu sei que ela deve estar... Vocês me desculpem, isso acontece assim quando... Por alguma razão eu estou fazendo propaganda aqui sem receber por isso. Espero poder corrigir esse negócio aqui. Poxa vida. Tem alguém de plantão aí em cima? Quem sabe se chegar mais lá para cima. Ô Jeff, me ajuda aqui, cara. Isso aqui devia estar espelhado, mas eu acho que estou meio distante lá do negócio. Eu vou pedir para você passar lá de cima para mim, por gentileza. Me desculpe o inconveniente. Ok. Eu vou pedir para você abrir a sua Bíblia na segunda carta de Paulo a Timóteo, no capítulo 1. É o Keynote. Ok. Acho que estava meio distante, né? Vamos ver se ele aceita eu passar pelo relógio aqui. Segunda carta de Paulo a Timóteo, no capítulo 1. Queria chamar a sua atenção para o verso 5. Diz bem assim: pela recordação que guardo de tua fé, sem fingimento, a mesma que primeiramente habitou em tua avó Lóide e em tua mãe Eunice, e estou certo de que também em ti. Esse verso faz parte de uma saudação que Paulo fez ao seu jovem e fiel discípulo Timóteo, alguém que serviu aos propósitos do Evangelho em algumas das igrejas que Paulo fundou na Ásia Menor. Em alguns momentos, Paulo enviou Timóteo para cuidar da igreja que ele havia fundado quando partiu para uma outra região, fazendo avançar o Evangelho. Em alguns momentos foi necessário Paulo se comunicar com essas igrejas, mas em pelo menos 2 ocasiões, nós temos registrado aqui 2 cartas que ele envia a Timóteo. Nessa segunda, Paulo já está preso em Roma, respirando ameaças de morte. Na saudação de sua carta, ele muito afetivo e com uma sensibilidade evidente, ele resolve fazer uma referência à fé de Timóteo. Mas o que me encanta neste verso é que ele parece reconhecer a origem da fé desse jovem ministro. Ele parece reconhecer que a fé percebida em Timóteo, uma fé que ele classifica como uma fé sem fingimento,
teve origem na mãe e na avó. Você já teve contato com alguém, você já viveu a experiência de conviver com alguém piedoso e saber exatamente que o resultado dessa piedade, o resultado desse cristianismo, o resultado desses bons modos, teve origem na mãe ou na avó? Eu conheço gente assim. Fulano de tal começou às vezes até mal, teve uma adolescência meio complicada, meio conturbada, início da fase adulta meio difícil, mas em algum momento as sementes que a mãe lançou no solo aparentemente infértil do coração do filho parece ter germinado. E muitas vezes estas mães não tiveram a chance e a alegria de ver que os resultados do seu trabalho foram muito eficazes, perpetuando no filho a fé genuína do Evangelho. Esse parece ser o caso de Timóteo, e Paulo reconhece isso. Eu quero dizer a você, até mencionei na escola sabatina hoje, existem alguns temas que nós precisamos tratar com a igreja, orientar a igreja, que têm se tornado cada vez mais difíceis de a gente fazer. Nós precisamos calcular muito mais as nossas palavras para abordar alguns temas nos dias atuais, nesse mundo confuso que a gente está. Porque parece às vezes um pouco extremado, extremista, fundamentalista, fanático, e alguns assuntos destes têm que ver com a constituição da família, o papel, ou os papéis que cada um no lar deve exercer. E mesmo correndo o risco hoje de parecer um pouco retrógrado, eu queria explorar com você alguns aspectos do papel da mãe, da mulher dentro de casa. Quais são as expectativas de Deus em relação à mãe? Quais são os deveres da mãe cristã? E que promessas também Deus tem para ela? Assim, eu queria chamar a sua atenção ao primeiro texto da manhã de hoje. Eu vou pedir ajuda aí desse pessoal que está me assessorando aí em cima. O texto diz assim: se em tudo o mais falhardes. Isso é revelação. O destinatário são as mães. A serva do Senhor está dizendo. Isso está na seção 10 do livro Lar Adventista. Todos os textos que eu vou usar hoje pela manhã. Se em tudo mais falhardes. Aí você pode fazer uma lista, abrir um parênteses aqui. Você pode falhar na sua profissão. Você pode falhar nas suas ambições financeiras. Você pode falhar na sua formação, nos títulos que você na juventude imaginou que poderia alcançar. Você pode falhar na casa, no tipo de casa que você vai morar. Se em tudo falhardes, sede completas, sede eficientes aqui. Se vossos filhos saírem da instrução do lar, puros e virtuosos, se preencherem o menor, o mais humilde lugar, no grande plano de Deus em fazer bem ao mundo, jamais se poderá chamar um fracasso a vossa vida, e jamais será ela lembrada com remorso. O problema é que nós estamos sendo bombardeados a todo momento em relação ao que é ter uma vida com significado. Nós estamos o tempo inteiro engolindo mensagens e mensagens, onde as pessoas tentam dizer o que de fato é importante na vida, e como você pode realmente ser importante na vida. Eu não estou fazendo aqui apologia à mediocridade, eu não estou dizendo, não estou classificando como capaz e incapaz qualquer um dos gêneros, seja homem, seja mulher. Eu só estou dizendo, amigo, que o compromisso que esse púlpito tem aqui com a verdade, enquanto eu estiver assumindo ele, é dizer algumas coisas, muitas vezes, contrário à onda, contrário à moda, contrário às tendências. Eu estou me preparando para pregar aqui um sermão sobre feminismo e empoderamento da mulher, mas o troço é delicado, e hoje eu estou arranhando aqui de perto a sensibilidade do tema. O mundo nunca esteve tão desenvolvido, a medicina nunca tão avançada, os recursos disponíveis,
Mas o mundo nunca esteve tão confuso, o mundo nunca esteve tão doente, o mundo nunca esteve tão desequilibrado. E parte disso, meu amigo, é porque a família, tal como a Bíblia a apresenta, está sendo ameaçada. Olha o próximo texto. A mãe deve ser governada não pelas opiniões do mundo, nem esforçar-se por alcançar suas normas. Ela deve decidir por si qual o grande fim e objetivo da vida, e então empregar todos os seus esforços para alcançar esse fim. Ela pode, por falta de tempo, negligenciar muita coisa em relação à sua casa, sem maus resultados sérios. Mas não pode impunemente negligenciar a necessária disciplina de seus filhos. O caráter imperfeito destes manifestará sua infidelidade. O mal que ela permite passar sem correção, as maneiras rudes e descorteses, o desrespeito e a desobediência, os hábitos de indolência e desatenção redundarão em desonra sobre ela e lhe amargurarão a vida. Mães, o destino de vossos filhos está em grande medida em vossas mãos. Se falhais no cumprimento do dever, podereis pô-los nas fileiras de Satanás, tornando-os seus agentes na ruína de outras almas. Por outro lado, vossa fiel disciplina e piedoso exemplo pode levá-los a Cristo, e eles, por seu turno, influenciarão outros, e assim muitas almas serão salvas por meio de vós como instrumentos. Numa descrição profética no livro O Grande Conflito, quando li isso a primeira vez, ainda adolescente, eu me assustei. Você deve lembrar que Cristo veio aqui a primeira vez, disse que voltaria. Em sua segunda vinda é descrito que seus pés não tocariam a terra, os santos se encontrariam com ele nas nuvens, um cortejo fantástico ascenderia ao céu para uma temporada de 1000 anos, que a Bíblia chama de milênio, mas a Bíblia diz que haverá uma terceira vinda de Cristo, dessa vez dentro da cidade santa, que é chamada de sua noiva. Ela fende, abrindo uma grande planície como base o Monte das Oliveiras, e haverá ali uma segunda ressurreição de todas as eras, os ímpios de todas as eras, e haverá ali uma guerra finita, uma guerra que é antiga, mas não vai se arrastar além desse episódio. Quando a senhora White descreve esta cena, ela diz que Satanás vai arregimentar o seu exército para invadir a cidade. Ela diz que ele vai organizar em companhias o ataque à Nova Jerusalém, usando o argumento de que ele havia ressuscitado eles do pó, e que eles são em maior número, e que eles devem defender o planeta como sua morada, e devem invadir aquela santa cidade. Inclusive, vou abrir um parênteses aqui. Nós vamos ter que conversar sobre alguns filmes que estão circulando por aí. Nós vamos ter que conversar. Fecha parênteses. Quando ela descreve essa cena, ela vê Satanás usando a mão de obra de grandes e hábeis generais do passado. Ela fala de Alexandre o Grande, ela fala de Nero, e aí nesse momento ela abre um comentário dizendo que alguns destes homens se tornaram os monstros que foram por conta de suas mães. Isso me assusta. Isso me assusta. Mães cristãs, nós oferecemos uma resistência aos planos do maligno. Nós, como família, oferecemos um plano alternativo para essa onda de crime, de miséria, de satisfação pessoal, de egoísmo, de maldade, que o mundo está mergulhado. Nós não podemos, mães, nós não podemos ter medo de fazer a coisa certa.
Nós não podemos ter medo de ser diferente, de valorizar o que todo mundo está dizendo que não precisa mais ser valorizado. Nós temos que priorizar o nosso lar, nós precisamos dar as mãos como família, para povoar o céu. Alguns anos atrás uma estatística chegou a mim, nós somos no mundo, em torno de 30 milhões de adventistas. Você sabe como começamos há um pouco mais de 150 anos atrás? Era um punhadinho de gente, tentando entender porque a profecia que eles achavam que ia se cumprir daquele jeito não se cumpriu. Nós nos tornamos um movimento grande, forte, estamos representados em mais de 200 países, e hoje somos 30 milhões de adventistas ao redor do globo. Isso parece ser realmente uma coisa muito grande, segunda rede de educação, segunda rede hospitalar do planeta, nossa, isso realmente parece ser uma coisa incrível, e quando a gente se apoia nesses números, alguns de nós, de forma triunfalista, podemos dizer, realmente estamos cumprindo a missão. O que me assusta é que alguém fez uma conta básica, de progressão geométrica, e disse que se nós não tivéssemos feito um único evangelismo, nenhum, se nós não tivéssemos dito para ninguém que Jesus ia voltar, se nós tivéssemos apenas conservado a nossa casa, mantido a fé dentro do nosso lar, se nós não tivéssemos publicado um livro ou distribuído um único folheto, apenas cuidado da nossa casa, e os filhos sendo gerados, e os filhos gerando os filhos, e os filhos dos filhos gerando os filhos, sabe quantos seríamos hoje? 100 milhões. Recentemente, um pastor amigo, que hoje lidera uma das igrejas em que fui pastor, me mandou uma foto de um momento muito bonito na igreja, e nesse conjunto de fotos que ele me mandou, eu fui olhando assim, né? Eu fui pastor dessa igreja, cheguei lá 11 anos atrás, saí de lá em 2012, imagina, já faz 7 anos, e aí eu fui olhar a foto e tentei começar a identificar algumas pessoas, e falei, fulano, isso aqui não conheço, não sei quem é, não conheço, e fiz uma pergunta para ele, fulano de tal, a quantidade de pessoas que eu convivi, que eu orei, que eu visitei, alguns que eu até batizei, que já não estão mais guardando a fé e caminhando, algumas famílias, ainda recebo de vez em quando mensagens e pedidos de oração de algumas pessoas, dizendo, olha pastor, está muito difícil, meus irmãos, no dia de hoje, que a sensibilidade está à flor da pele, muitos de nós estamos saudosos, alguns de nós estamos até tristes, eu confesso a você, meu coração hoje está apertado, porque eu estou tão longe da minha mãe, mas existem outros aqui com o coração ainda mais apertado do que eu, porque ela já descansa no pó da terra. Alguns de vocês estão realmente, essas datas realmente levam alguns a uma tristeza, mas aqueles que ainda operam o ofício da maternidade, aqueles que ainda labutam essa guerra, eu quero fazer um apelo a você nessa manhã, priorize a sua casa, não permita que haja 2 tipos de vida dentro do seu lar, como se houvesse uma dicotomia entre o cristianismo diário e prático, e aquilo que a gente vem com a melhor roupa no final de semana, chegando aqui para o culto, no sábado, não permita. O cristianismo precisa ser prático, diário, no cotidiano, nas coisas simples e comuns do dia a dia. Mãe, por favor, não negligencie a disciplina, não passe a mão na cabeça do seu filho, quando você conscientemente sabe que ele errou, não preze a sua imagem, acima da disciplina que você precisa aplicar. Errou. Não, por favor, não mine a imagem das autoridades constituídas, sejam elas policiais, do governo, do Estado, da igreja, ou até do seu próprio marido. Você precisa ajudar seu filho a compreender que o mundo não gira em torno dele, de que a autoridade ele vai prestar conta disso. O que está acontecendo? Temos vivido uma geração que não sabe lidar com a frustração, porque não aprendeu de casa a receber não, a ter limites. A que o pai ou a mãe diga, dobre a sua língua, abaixe esse tom, com quem você acha que você está falando. Transformamos os nossos filhos em amiguinhos. Você não é o melhor amigo do seu filho. Esse título você pode ter,
Mas isso está em segundo plano. O que você é autoridade para o seu filho. Essa autoridade que, se for usurpada, ele não vai compreender no plano divino. Eu não vou terminar assim o sermão de hoje. Você tem que sair daqui um pouquinho mais animado. Mas, por favor, eu não posso deixar de dizer algumas coisas aqui. É o drama do meu ofício. Bater com uma mão e passar com a outra. Bate com uma e assopra em cima. Porque nós precisamos encarar a realidade. Você tem força para mudar de hábito pela graça de Deus. Se a sua casa está uma desordem, você tem força para dizer assim, ó, me perdoa pela minha negligência, me perdoa pelos meus equívocos, me perdoa pela minha indolência, mas as coisas vão mudar daqui para frente. É seu teto, são as suas regras. Não creia nesse discurso comum de que os pais não podem ser autoritários. Você precisa se impor. Meu irmão, você tem uma criatura que não consegue nem pagar as contas dentro de casa, você vai permitir que ela tenha um quarto onde você só pode entrar com permissão? Esse é o meu quarto. Meu quarto? Privacidade é um direito que você adquire quando você paga por ela. Pode ser que eu me torne ainda mais impopular. Isaías capítulo 8, vou pedir para você abrir ali. Porque agora eu vou começar a aliviar. Isaías capítulo 8. Olha que texto bonito. Só a primeira parte. Isaías 8, verso 18. Eis-me aqui, e os filhos que o Senhor me deu. Meu irmão, você é pai, você é mãe. Esse deve ser o seu principal objetivo. Alguns de nós estamos trabalhando para garantir o futuro deles. Que futuro? Que futuro é esse? Você precisa garantir a eternidade do seu filho. Você precisa estar em pé diante do Senhor quando Ele voltar. E você vai dizer para Ele assim, estão aqui os filhos que Tu me deste. Esse é o principal objetivo. E sabe, hoje, vou começar a aliviar, tá? Hoje nós vamos poder testemunhar alguém que sabe que vai precisar de ajuda para poder dizer isso lá na frente. Há um ano atrás, Marjorie, com a equipe dela, fez uma lembrancinha aqui para dar para o Dia das Mães. E aí as mães receberam a lembrancinha. E aí eu disse assim, não, preciso de mais uma. E foi no sábado de Dia das Mães, exatamente há um ano atrás, que vocês ficaram sabendo que a Jack estava grávida. Pois bem, eu vou pedir para que vocês venham aqui à frente. Porque hoje, Victor e Jack vão, diante dessa comunidade, dizer que precisam de ajuda para desempenhar esse papel. Eu já os visitei algumas vezes e o problema de visitar a Jack e o Victor é que eu não posso ter visita marcada para quando eu sair da casa deles. Porque, eu não sei se vocês repararam, mas as últimas 3 vezes que eu fui lá, nós gastamos quase 2 horas falando sobre educação de filhos e tal. E eu percebo que vocês têm uma grande preocupação de serem eficientes no desempenho desse papel. O legal é que hoje o jeito mais fácil de esvaziar a igreja é quando alguém da família da Jack tem alguma coisa aqui na frente. Aí eu digo, venham aqui na frente. Aí fica ali umas 13 ou 14 pessoas e o resto sobe. Pois bem,
Você é parente? Nós vamos agora proceder um momento dessa dedicação, das palavras, do incentivo. E eu queria convidar você, que faz parte da família enquanto a Jack canta, para você tomar lugar aqui à frente e tomar o espaço aqui à frente, porque nós vamos proceder assim, antes de terminarmos a mensagem. Meu Deus, como posso agradecer o presente que fez nascer nossa fé e amor, Ele veio fortalecer. Ele é um menino tão lindo e gordinho, cabeça aos pés tem rolinhos, apaixonada estou por seus olhos puxadinhos. Só te peço sabedoria pra guiá-lo com alegria nos seus caminhos. Quero ensinar ao meu pequeno andar. Quando teu Santo Espírito e unja o meu menino, que ele seja um servo fiel dos seus caminhos. Filho, ao teu lado eu vou estar. O mundo parece acabar, com meu colo, abraço e beijo, você pode contar. Lembre do que te ensinamos, pois pra ti o que desejamos é uma vida ao lado do meigo amigo Jesus. Só te peço sabedoria pra guiá-lo com alegria nos seus caminhos. Quero ensinar ao meu pequeno andar. Quando teu Santo Espírito e unja o meu menino, que ele seja um servo fiel dos seus caminhos, que ele seja um servo fiel dos seus caminhos. O que Isaías disse foi: eis-me aqui com os filhos que me deste. Vocês precisam ter condições de dizer isso quando o Senhor voltar. E esse negócio aqui dói, porque você não tem um total controle sobre a resposta do amor que você dispensa. A gente só precisa confiar de que o melhor será feito, que a graça completa as nossas imperfeições, mas sem a ajuda de Deus isso é realmente impossível. Aí eu combinei uma coisa aqui com o Vitor, fiz uma sociedade com ele aqui essa semana, e eu vou pedir para Sandra, a irmã Naí, virem aqui perto da Jack, mas também a Solange do outro lado. Porque é o seguinte, para a concepção do JJ, o Vitor até ajudou um pouco, mas
Isso só foi possível porque na vida dessas mães aqui, ó, ele é o resultado, concepção do JJ é o resultado da vida dessas mães aqui. Eu achei muito apropriado fazer a apresentação dele no dia das mães, porque isso aqui é o fruto de uma série de coisas, não é? É o fruto de uma série de coisas. E eu queria explorar um elemento aqui, muito forte nessa questão, é o próximo texto que vai estar sendo projetado lá em cima. Você vai precisar utilizar um recurso que a irmã Naí utilizou para educar a Sandra, que a Solange precisou para educar o Victor, que a sua mãe precisou para educar você, e eu já vi sua mãe e seu pai, às vezes até em lágrimas, narrar para mim quantas vezes ajoelharam aos pés da sua cama em momentos em que sua vida estava sendo decidida. Esse recurso da oração, essa intercessão da mãe, quem sabe, uma das ferramentas mais poderosas, porque a oração de intercessão da mãe, acompanhada com sua vida coerente, ela consegue muitas vezes bloquear, inclusive, a ausência de um marido, de um pai, de tão forte que é o poder e a influência da mãe. E é interessante porque, num contexto machista, que é a cultura oriental, quando o apóstolo Paulo resolve falar de Timóteo, eu não sei qual é o nome do pai de Timóteo, mas eu sei que isso é da sua mãe, da sua avó, a Eunice. Porque elas fizeram um trabalho. Volto a dizer, a educação da Sandra tem como resultado as orações da irmã Naí, a educação do Victor tem como resultado as orações da Solange, a sua educação como resultado das orações da Sandra. Agora isso não vai ser diferente. Agora esse menino está com uma vantagem, tem grande, porque só aqui tem 4 mães para orar por ele, fora as tias. Aí eu fiz um negócio, segurei. Foi eu mesmo que embrulhei, então vocês não se espantem. E aí, esse aqui é o seu, Solange. Agora, o de vocês eu não sei, que eu esqueci de anotar antes de embrulhar. E eles têm o mesmo negócio. Mas aí eu dei uma legenda para a Sandra, do que eu entendo que seria mais ou menos o perfil de cada uma. É o mesmo presente, tá? Apesar de estar em caixas diferentes, é o mesmo tipo de presente. E eu vou antecipar para vocês aqui o que é. Você tem um relógio aí dentro, que eu e o Vitor compramos para vocês. Fizemos aqui uma parceria, um relógio. Só que esse relógio não vai bateria, ele é um relógio automático. Ele tem um mecanismo automático. O mecanismo automático desse relógio é que, no movimento do seu braço, há ali um dispositivo no fundo dele, que ele vai dando corda no relógio, não é? Se esse relógio for deixado numa gaveta, ele vai ter algum tempo em que ele vai funcionar. Primeiro ele começa a atrasar e depois ele para. O único jeito desse relógio manter-se funcionando permanentemente é sendo utilizado. Daí eu quero fazer a minha analogia aqui. Porque o coração desse menino, a espiritualidade dele, a utilidade dele, o futuro dele, em muito depende da oração do vô, do outro vô, dos tios, do papel da igreja, da ajuda do pastor, dos anciãos e tudo mais. Mas muito do que ele pode se tornar vai depender da frequência e da intensidade das orações de vocês. Sabe por quê? Porque eu posso fazer uma intercessão entre o alpendre e o altar, chorando como é próprio dos sacerdotes, e a Escritura diz que tem que ser feito. Eu posso fazer isso. O Tadeu e o Valdir podem ajoelhar de madrugada para orar pelo JJ. Todos nós podemos fazer isso, mas a oração mais próxima do sentimento de Deus são de vocês 4 aqui. Mesmo o Pai. Essa oração, ela é a mais poderosa de todas. Você tem aí o texto para mim? Pode colocar, por favor. Eu queria que você levasse consigo a mensagem dessa por vossas ferventes orações de fé, está falando para a mãe, podeis mover o braço que move o mundo. Não é fantástico? Não negligenciem a oração de intercessão pelos vossos filhos, e não negligenciem a oração de intercessão por essa pequena criança. E aí, depois que eu dispensar vocês, eu ainda tenho um outro, só que é um pouco mais compridinho, para você ver o que a oração da mãe pode conseguir realizar.
O meu desejo é que essa criança possa crescer em estatura e graça diante de Deus e diante dos homens, para a glória de Deus Pai. Eu vou pedir para os dois avós chegarem aqui mais perto. Nós vamos nos ajoelhar agora. Eu vou pedir para que os dois vovôs venham mais perto aqui. E o bisavô também. Vem aqui. Aqui é o seu Oliveira. Lá do ladinho da irmã Naí. Pronto. Essa criança tem um grande privilégio de ter os avós e os bisavós aqui. Fantástico. Irmão Oliveira, o senhor pode segurar a irmã Naíra aí. Não vamos fazer ela ajoelhar não, mas os que puderem nós vamos ajoelhar, tá? Mas para poupar o seu joelho, ela vai ficar com o senhor em pé para segurar o senhor aí, tá bom? Vamos ajoelhar aqui, a igreja vai permanecer em reverência. Amantíssimo Deus e Pai Celestial, neste momento eu tenho uma criança preciosa nos meus braços. Pelas responsabilidades a mim confiadas, cabe diante de uma comunidade apresentar o pequeno JJ e dedicá-lo ao Senhor nesse momento. Ele é o resultado do amor, ele é o resultado de duas vidas que se uniram no sagrado matrimônio, ele é o resultado de gerações sucessivas de fé que foi mantida, que foi regada e que foi cultivada por pais, avós e bisavós piedosos. Que a virtude, a fé, a esperança manifestada nas gerações que o precederam possam ser vistas nessa pequena criança e no seu desenvolvimento. O mundo que nós entregamos para o JJ é muito pior do que o mundo que nos recebeu. É um mundo que caminha para a destruição, é um mundo que caminha para a consumação, mas também é um mundo que está mais próximo de ver suas esperanças consumadas no retorno de Jesus Cristo. Por isso, Pai, nesse momento, eu não apenas cumpro uma formalidade, mas faço uma oração, faço a Ti uma súplica e um pedido. Transforma essa criança num soldado de Jesus Cristo, que ele cresça com os atributos necessários para se colocar no lado do direito, para que ele reflita em alegria, em coerência, que seja o orgulho de sua casa, o orgulho de sua igreja, o orgulho de sua família, o orgulho dessa sociedade, para que ele desenvolva os atributos de Jesus Cristo para a sua glória. Por favor, Pai, neste momento, como ministro do Evangelho, eu o apresento a Ti, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Aquilo que o Senhor abençoa, abençoado estará para sempre. Amém. Amém. Obrigado à família que veio aqui à frente. Manaí, pode ficar aqui com a sua filha. Jack, se precisar atender ele, eu vou me encaminhando aqui para o final. Segura aqui um minutinho. Cadê a Fabi? Charles, por favor. Vem aqui, vem aqui. Rapaz, eu estou atrapalhado hoje. O Departamento de Lar e Família tem o hábito de presentear a família que dedica com um kit aqui especial que eles fizeram. Charles, você cumprimenta ele assim, de forma cordial, não faz aquele da cabeça não. Sem malinagem, Charles. E aí, eu queria que vocês guardassem isso aqui com carinho, que é o certificado de dedicação dele desse dia, ok? Para que um dia vocês possam, em algum momento apropriado, dizer a ele que não é uma criança comum que foi dedicada ao Senhor para servir a sua comunidade, a igreja e também a família, tá bom? Foi uma honra ter participado desse momento com vocês. Repare, meus irmãos, é impossível calcular o poder da influência de uma mãe que ora. Vou repetir, é impossível calcular o poder da influência de uma mãe que ora. Ela reconhece Deus em todos os seus caminhos.
leva seus filhos ante o trono de graça e apresenta-os a Jesus, suplicando sobre eles suas bênçãos. A influência dessas orações era para seus filhos como fonte de vida. Essas orações oferecidas em fé são o sustento e a força da mãe cristã. Negligenciar o dever da oração com nossos filhos é perder uma das maiores bênçãos ao nosso alcance, um dos maiores auxílios em meio às perplexidades, cuidados e fardos de nossa suprema tarefa. E o último texto, esse aqui sinceramente eu me esbarrei com ele há pouco tempo, o poder das orações de uma mãe não pode ser demasiadamente estimado. Ninguém consegue entender direito a força, o poder da oração de uma mãe. Aquela que se ajoelha ao lado do filho ou filha em suas dificuldades da infância, perceba, nos perigos da sua juventude, não saberá, senão lá no juízo, a influência de suas orações sobre a vida de seus filhos. Se ela estiver, ou se ela está pela fé associada ao Filho de Deus, a terna mão da mãe pode afastar o filho, perceba, o poder da tentação, pode conter a filha de cair em pecado. Quando a paixão está lutando para dominar, o poder do amor, a influência restritora, fervente, determinada da mãe, pode fazer baixar a balança para o lado do direito. Você diz amém? Esse é um dos textos mais lindos que eu já vi em relação ao poder e à oração da mãe. Eu quero encerrar aqui as minhas considerações. O poder da oração enfraquece a tentação, freia as paixões, percebe? Faz que na decisão da vida a balança penda para o lado do direito. Sabe por quê? Porque oração de mãe é golpe baixo. Oração de mãe é golpe baixo. Oração de mãe corta a fila para que seja atendida no trono celestial. Eu estou usando linguagens próprias ao nosso cotidiano que não se aplicam mais para me fazer entender. E aí, como eu me atrapalhei todo hoje, a Emily está aí? Estou parecendo Papai Noel hoje. Vem cá. Vem cá. Pode chegar mais perto. Eu não vou morder não. Vem cá. Isso aqui é para você sabe por quê? Vou te dizer por quê. Porque há 55 ou 56 semanas atrás, eu batizei você. E eu fiz um desafio para você. E eu te disse que se você lesse o livro Desejado de Todas as Nações, até 1 ano depois do seu batismo, eu te daria um presente. Você lembra disso? Pois a semana passada você concluiu. E eu estou muito orgulhoso disso. E eu estou muito orgulhoso da Estela. Porque parte dessa leitura, e quem conhece o livro Desejado de Todas as Nações sabe, que é um livro com mais de 800 páginas, não tem gravura, a letra é pequenininha, e você ainda fez em português, para fortalecer a língua dos seus pais. Parte dessa jornada, a mãe teve que fazer junto com você. Boa parte desses capítulos tiveram que ler juntas. E eu quero dizer muito obrigado. Porque é assim que a gente vai construindo, modelando, formando as coisas. Isso aqui você vai poder usar em todos os lugares. Tá? Depois você abre, é um presente para você se lembrar que é um prêmio por aquilo que você fez com muito esforço, com muita dedicação. Mas o melhor mesmo, eu estou todo atrapalhado hoje, mas vem aqui. Meu celular está aí? Foi no WhatsApp ou foi no iMessage que você me mandou aquilo? Você lembra, Estela?
Não, acho que apagou. O maior presente não é essa lembrancinha que você recebeu, foi aquilo que você falou para mim. Depois da leitura do livro, eu aprendi a amar mais a Jesus. Graças a Deus por isso, tá bom? Então vai lá dar um abraço na sua mãe, diz que é um abraço que eu estou mandando para ela, tá bom? Estela, é assim mesmo que tem que ser. E eu não faço isso para exaltação sua, receba com humildade. Isso apenas é para ajudar a nossa comunidade a entender que nós temos ações que podem favorecer o avanço do reino e a construção de um caráter cristão. Você não teve pena de dar um livro dessa grossura para sua filha ler em 1 ano? Assim como muitos não têm pena de dar um Harry Potter, que também é dessa grossura, um Senhor dos Anéis, que é dessa grossura, e vai por aí afora, e as crianças hipnotizadas com esse tipo de lixo. Você deu para ela um conteúdo apropriado, não subestimando a capacidade dela, a ponto de o português dela hoje, 1 ano depois, está bem melhor do que estava no ano passado, por conta dessa leitura. Fantástico. Meus irmãos, nós temos que nos fortalecer. Não tenha medo de cumprir seu dever. E não tenha medo de reclamar para si essas promessas que nós acabamos de ler. A força e o poder de uma mãe que ora é incalculável. Que Deus nos abençoe.